Bom, alunos, essa semana então nós vamos trabalhar com a semana 4 do PET, né? E essa semana 4 ela traz medidas e área das figuras planas. Então hoje nós vamos começar aí com a área das figuras planas. Então veja só, área vocês já sabem que é aquela superfície, né? Aquele interior ali, né? Das figuras planas, certo? E as medidas, então, a medida de área, né? Das figuras, elas estão relacionadas aí com as medidas de superfície, né? Quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, tá? E para a gente calcular, então, a área dessas figuras, né, nós temos essas fórmulas aqui. Triângulo, para qualquer tipo de triângulo, seja ele equilátero, isósceles, escaleno, nós vamos multiplicar a base pela altura e dividir por 2, tá? O retângulo é a base vezes a altura. Então, observem o seguinte, que a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Por quê? Porque se nós temos um retângulo e nós traçarmos uma diagonal, né, no retângulo, nós vamos encontrar dois triângulos, né? Então, dois triângulos, né, formam exatamente um retângulo. Então, por isso que a área do triângulo é exatamente a metade da área do retângulo. Do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa. O trapézio, então o trapézio ele tem a base maior, a base menor. Nós somamos as duas bases, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Do losango. O losango ele tem duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. Então, nós multiplicamos as duas diagonais e dividimos por 2. E do círculo, né, a área é o π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? O π, né, vocês sabem que nós trabalhamos com o valor aproximado de 3,14. Então, essa semana, né, a gente vai trabalhar com a área e mais as medidas, tá? Então, aí no PET, vocês vão fazer a questão 1 e a questão 2 que eu vou explicar, que é para calcular aí a área, né, das figuras. Então, aí na questão 1, a figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Então, vocês observem que a área do terreno aí, ela tem o formato de um trapézio isósceles, tá? Onde ele diz que o lado de trás, né, mede 34 metros. Esse lado de trás seria a base maior, tá? E o lado da frente, eles esqueceram de colocar a medida, mas ele mede 10 metros, tá? Que é a base menor. Depois nós temos aí, né, a altura, que é 16 metros, tá? Então, para vocês calcularem essa área aí da figura, você tem duas maneiras, tá? Ou você já usa direto a área do trapézio, que eu acho que é um caminho mais curto, porque você tem a base maior, né, que é o lado de trás. Você tem a base menor, que é o lado da frente. Você vai somar as duas bases, multiplicar pela altura aí, que é de 16 metros, e depois dividir por 2, né? O outro caminho seria você, né, dividir aí a figura, conforme mostra aí, num retângulo
e 2 triângulos. Aí você teria que achar a área do retângulo, depois a área do triângulo, né? Multiplicar por 2, porque são 2 triângulos, e somar. Então, eu acho um caminho mais longo. Esse aqui, com certeza, é bem mais curto. Essa fórmula, eles não colocaram aí no PET, mas eu já estou passando aqui para vocês para facilitar aí o trabalho, ok? Depois, e essa área, gente, observem que as medidas, né, da base, da altura, elas estão em metros. Como nós queremos a área, então a resposta vai ser metro quadrado, porque a área está relacionada com a medida de superfície, tá? Agora, a altura, lados, como comprimento, largura, já estão relacionadas com as medidas de comprimento. E na questão número 2, né, temos um desenho no formato de uma cruz, certo? Então, como nós podemos calcular essa área? Você observa que essa cruz, você pode dividir ela em 2 desenhos, num retângulo, que é o centro da cruz, e depois você divide, né, aqui está o centro, e depois você divide em 2 quadrados. E aí está mostrando, ó, o comprimento aí, né, da cruz toda é de 5 metros. Então, se você tem aí o comprimento do retângulo. E a largura desse retângulo é 1 metro. Então, você calcula essa área. Depois, você observa, né, que os braços aí da cruz são 2 quadrados, medindo 1 metro de lado. Você calcula a área do quadrado e multiplica por 2, porque são 2 quadrados, certo? Depois é só somar tudo. Então, vocês vão fazer apenas essas 2 atividades aí, bem tranquilo, né?